Então tá bom, vamos continuar o estudo que a gente estava fazendo. O nome dessa série que a gente está fazendo se chama O Mesmo Deus em Duas Alianças Distintas. A verdade é que uma das principais questões do que Jesus Cristo veio fazer aqui na Terra foi restaurar e trazer o conhecimento da verdadeira natureza que Deus tem. A gente falou sobre isso já, que o que o diabo atacou lá no princípio, que fez com que Adão e Eva duvidassem acerca da palavra de Deus, foi que ele colocou uma dúvida acerca da natureza do próprio Deus. Quando ele falou, olha, Deus sabe que na verdade quando vocês comerem do fruto, vocês não vão morrer, mas na verdade vocês vão se tornar melhores, vocês vão ser como Deus, conhecendo bem o mal. Nesse Deus sabe, eles colocaram um cheque, eles colocaram uma dúvida na cabeça de Adão e Eva acerca da natureza de Deus. Será que Deus estava guardando algo de nós? Será que Deus estava tentando nos impedir de comer do fruto para que a gente, estava impedindo a gente de ter um benefício, para que a gente não fosse igual a ele? Por isso ele falou para a gente não comer do fruto. E foi só quando Adão e Eva pararam para pensar a primeira vez acerca de, será que Deus pode estar nos escondendo algo, que possibilitou com que eles desobedecessem a Deus. Eu vou falar que esse é o fundamento que na verdade determina todas as nossas escolhas na nossa vida em relação a Deus. A imagem que tu tem de Deus determina a tua posição em relação a Ele. Se tu tem uma imagem de um Deus que é um Deus vingativo no entendimento de que Ele não tem misericórdia, Ele está pronto para te castigar, Ele tem prazer em te castigar, Ele tem prazer em colocar uma doença em você, Ele tem prazer em tirar algo de você para que tu aprenda uma lição. Se tu tem uma imagem de Deus distorcida, você não vai conseguir ter o relacionamento que Deus quer que você tenha. Então a verdade é que desde Adão e Eva, a imagem de Deus, a imagem acerca das características da própria natureza de Deus ficaram distorcidas, e a partir daquele momento Deus começou a fazer um movimento e a trabalhar novamente para que Ele restaurasse de novo não só o conhecimento nosso de quem Deus é, mas também restaurasse a nossa própria identidade como filhos. A gente falou no último estudo que Jesus ele falou que ele manifestou, quando eu estava orando para o Pai em João, ele fala, Pai, eu manifestei o teu nome aos homens, a eles e eles creram. E a verdade é que o único nome que Jesus manifestou aos seus discípulos foi o nome de Pai, porque tu foi criado para ser filho de Deus. E a verdade é que desde o princípio era para nós vermos o Pai, vermos a Deus como um filho vê ao Pai, certo? E a verdade é que a gente começou eu fiz até essa, nem sei como chamar isso aqui, mas basicamente eu estava tentando ilustrar o seguinte, porque o que coloca mais dúvida acerca da natureza de Deus, a principal coisa que traz uma imagem, um entendimento errado, a principal coisa que faz com que dentro da igreja as pessoas preguem uma imagem de um Deus diferente do que ele realmente é a própria Bíblia, certo? A verdade é que muitas pessoas elas não entendem o Antigo Testamento, e por não entender o Antigo Testamento, não compreenderem o Antigo Testamento, à luz do Novo, eles acabam tendo uma imagem distorcida de quem Deus é. Então, eu não vou poder pregar tudo de novo, que a gente falou no último estudo, porque senão a gente não vai avançar. Mas basicamente eu estava mostrando o seguinte, que desde que o homem caiu, desde a queda do homem, desde que Adão e Eva pecaram, Deus não se afastou dos homens. Deus continuou tratando os homens de acordo com o propósito que Ele havia criado eles para ter. Quer dizer, Deus continuou, já que Deus havia criado o homem para ter relacionamento com Ele, Deus continuou se aproximando do homem, tentando ter relacionamento com o homem, mesmo quando o homem estava debaixo do pecado. Então a verdade é que a relação de Deus, como Deus responde ao pecado em nossa vida, não é exatamente aquilo que geralmente a gente pensa. A ideia que as pessoas têm é que Deus ele tem pavor de pecado. E não me entendam mal, pecado é mal, pecado é ruim e Deus não tem comunhão nenhuma com o pecado. Mas a verdade é que Ele nos ama acima do pecado. O que eu quero dizer é, a ira que Ele tem contra o pecado não o impediu de continuar nos amando e se aproximando de nós. Então eu comecei a mostrar como desde a queda do homem, Deus continuou tendo relacionamento com Adão e Eva, Deus continuou tendo relacionamento com Caim, Deus teve relacionamento com todos os homens e Deus, na verdade, continuou tentando buscar relacionamento com todas as pessoas na face da terra. É difícil falar desse assunto aqui, porque eu tendo a ficar nele quando eu começo a falar. Sobre a questão de que Deus está em busca de relacionamento e todas as pessoas na face da terra que já existiram ou vão existir em todos os tempos e em todas as nações são influenciadas por Deus
para se aproximarem dele e terem relacionamento com ele. Tá? E a gente viu o exemplo de pessoas que tiveram relacionamento com Deus, como Jó, Enoque, Noé, Melquisedeque, Balaão, pessoas que a Bíblia revela que tiveram relacionamento com Deus, mas que não eram descendentes de Abraão. Porque às vezes a gente pensa que Deus estava limitado apenas com a aliança que ele tinha com Abraão. Deus falou com Abraão e apenas aqueles que descenderam de Abraão, ou apenas aqueles que tiveram contato com Abraão, puderam então conhecer a Deus. E não é verdade. Então a gente mostrou isso através de Romanos capítulo 1, como Deus ensina a todos os homens, como Deus colocou um conhecimento intuitivo dentro de todos os homens, para que os homens, com esse conhecimento intuitivo dentro deles acerca da existência de Deus, o buscassem e tivessem relacionamento com ele. Então a verdade é, todo mundo sabe que existe um Deus, e Deus está influenciando a todos para terem relacionamento com ele. E toda a tua vida, o resultado que a tua vida tem, ela deriva dessa questão. O que você faz, qual é a tua resposta em relação a esse conhecimento e essa influência que Deus está colocando na tua vida? Isso é o que vai determinar as ações da tua vida. As ações da tua vida são diretamente fruto de como tu responde a essa influência de Deus tentando te aproximar a ele. Então as pessoas que vivem uma vida de pecado, as pessoas que vivem uma vida completamente depravada, primeiro elas tiveram que rejeitar a ideia de um Deus, tiveram que rejeitar a vontade de conhecer a esse Deus, para então poder viver essa vida dissoluta. Certo? Para tu poder viver uma vida onde você pode pecar e fazer tudo de mais grotesco, você tem que primeiro cauterizar a tua consciência de que existe um Deus e que todo mundo há de responder a esse Deus. Não é verdade? Então a gente falou sobre isso, falamos sobre muitas outras coisas, e de novo, é difícil eu sair desse assunto quando eu entro. Mas então vamos avançar a partir daí. Então a gente falou acerca desse conhecimento intuitivo que Deus colocou dentro de todos os homens, o que prova que Deus continuou tentando exercer, fazer com que nós exercêssemos o propósito da nossa criação, mesmo em um estado de pecado. Quer dizer, mesmo tu estando em pecado, mesmo tu tendo uma natureza pecaminosa, Deus continua olhando para você com graça e misericórdia. Então, desde que Adão e Eva caíram até a época de Jesus, a Bíblia revela que nós começamos a viver esse tempo que se chama tempo da paciência. Sabe por que é tempo da paciência? É tempo da paciência de Deus. Como assim, Natan? Deus, contrário ao que muitas pessoas acreditam, ele não estava recompensando as pessoas de acordo com seus pecados. A ideia de um Deus que está olhando para você, esperando você errar, para te dar uma punição, para você aprender algo, não é o que a Bíblia demonstra. Então a gente vê que desde a queda do homem, Deus ele começou esse tempo de paciência, onde Deus estava demonstrando graça e misericórdia aos homens, e não estava respondendo a eles de acordo com o pecado deles. Não estava trazendo punição de pecado. Eu quero que vocês entendam uma coisa e não confundam algo. Abre comigo rapidinho em Romanos capítulo 5. Porque uma coisa é Deus não estar condenando o pecado de ninguém. Deus não está derramando juízo sobre o pecado da humanidade. Isso é uma coisa, certo? Outra coisa é você colher a recompensa do pecado. Pode falar, Natan, mas isso é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Certo? A palavra de Deus fala que Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem planta, ele também colhe. Amém? Vocês conhecem esse versículo de Gálatas? Sim. Certo? Então, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem planta, ele também colhe. E a questão é o seguinte, olha o que fala em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, fala assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. 13. Porque até a lei, fala comigo, até a lei. Presta atenção nesse ponto. Até chegar a lei, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Versículo 14. Eu não vou explicar isso agora, porque senão não sai daqui. Depois a gente vai falar mais sobre a lei. Mas olha o versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ele está falando, olha, desde que Adão pecou até quando a lei veio, mesmo que não tinha uma lei para determinar juízo sobre o pecado da humanidade, mesmo assim a morte reinou sobre aqueles que eram servos do pecado. E ele falou, e a morte reinou
sobre mesmo aqueles homens que não pecaram igualmente o pecado de Adão. Qual foi a diferença do pecado de Adão? Adão tinha uma lei expressa de Deus: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele comeu, ele desobedeceu expressamente o mandamento de Deus, certo? E daí ele entrou em pecado e colocou, na verdade, toda a humanidade debaixo do pecado, porque todos que nasceram dele nasceram com a natureza caída de pecado que ele herdou, que ele recebeu, na verdade, quando ele pecou, certo? O que isso nos mostra? Que mesmo que Deus não estava trazendo juízo sobre os homens por causa dos seus pecados, não quer dizer que o pecado não tinha um efeito destrutivo na vida daqueles que pecavam. Faz sentido? Sim. Se você peca, o pecado gera morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, aquele que planta na carne, da carne colhe corrupção. Então, o pecado ele tem um poder destrutivo, independente da ação de Deus. Tá? Até porque a destruição que vem do pecado não foi vontade de Deus, é fruto do pecado. Certo? Amém? Então quer dizer, pessoas nesse tempo da paciência provaram de destruição, de morte, de tristeza, provaram de pobreza, provaram de muitas coisas, certo? Que pessoas poderiam olhar e falar, juízo de Deus. Igual Jó. Jó ficou doente e a palavra de Deus fala que Satanás que tocou na carne dele, o que eles falaram? Deus colocou essa doença nele. A ideia pervertida, deixa eu só dizer, vou deixar um parênteses aqui que gera muita dúvida e não vou ter tempo de responder. É só deixar claro que Deus não está no controle de todas as coisas. Deus não está no controle de todas as coisas. Essa ideia de soberania de Deus no entendimento de que tudo que acontece no mundo tem que ter tido a permissão de Deus ou mesmo a influência de Deus, está completamente enganado. Um pequeno exemplo. Deus chega para Adão e Eva e fala, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não devem comer. Qual que era a vontade de Deus? Que eles comessem ou não comessem? Não. Eles comeram? Sim. Como assim? Se Deus controla todas as coisas? Nada pode acontecer que não seja a vontade de Deus. Pô, cara, no princípio a gente já vê. Deus não quer que eles comam, eles vão lá e comem. Comem. Por quê? Porque Deus ele não quebra a sua palavra. Deus deu livre-arbítrio aos homens, ele não vai quebrar a palavra dele, não vai fazer nada acima do que ele já havia falado. Certo? Certo? Deus é íntegro. Então tem certas coisas que são recompensas do pecado do homem que não era a vontade de Deus. Mas essa ideia da soberania de Deus, e de novo eu digo, eu creio que Deus é soberano, mas o entendimento de soberania está errado dentro da igreja. A ideia de soberano para a igreja é que tudo que acontece é a vontade de Deus. Uma pessoa morre, Deus quis assim. Deus levou. Uma pessoa fica doente, Deus está querendo ensinar algo para aquela pessoa. Você vê como a imagem de Deus está deturpada. Se Deus é o causador de todo estupro, de toda a pedofilia, de toda a morte, de toda a fome, de toda a destruição, cara, eu não quero estar perto desse Deus. Não é verdade? Tu tem vontade de se aproximar desse Deus, você tem vontade de correr dele. Vou correr dele, porque se ele me amar demais, é capaz de me dar um câncer para me ensinar uma coisa e me tornar uma pessoa melhor. Você nem quer que ele te ame tanto assim. Não, você vai, ama meu inimigo lá. Eu não. Porque ele pode me amar tanto que vai me dar uma doença. É um entendimento que as pessoas têm. Uma imagem distorcida acerca do caráter de Deus impede que você aprofunde no relacionamento com ele. E, cara, depois que Jesus veio, não deveria haver mais dúvida. Infelizmente ainda existe. Mas o ponto aqui que está falando é, nesse tempo de paciência, a gente viu frutos de morte, mas que não eram um julgamento de Deus. Era simplesmente uma colheita da morte que vem pelo pecado. Agora, Deus não estava recompensando o homem pelos seus pecados. O primeiro homem que matou um homem, Caim, a gente já falou isso aqui, Deus protege ele, Deus fala quais seriam as consequências do pecado dele, mas ele protege ele coloca uma marca nele para que ninguém matasse ele. Quer dizer, Ezequiel, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se converta e eu o sare. Deus ele não está olhando para a tua vida para trazer juízo na tua vida, principalmente hoje. Mas nesse tempo da paciência de Deus, Deus não estava recompensando os homens de acordo com seus pecados. Deus não estava derramando juízo na terra. Daí você fala, Natan, mas eu leio a Bíblia e eu vejo só isso. É porque quando você lê a Bíblia está focada nisso aqui. Ó. A Bíblia não fala em grande detalhe de tudo isso aqui.
Enquanto aqui você vê punição, juízo, destruição, condenação pelo pecado, aqui você vê misericórdia e graça. Tá? Então agora eu quero responder umas perguntas que fica quando a gente fala sobre o tempo da paciência de Deus, que também se chama, isso mostra em Atos capítulo 17, quando Paulo está pregando em Atenas, isso também se chama o tempo da ignorância. Então era o tempo da paciência de Deus e o tempo da ignorância dos homens. Fala, Deus não levando em conta o tempo da ignorância, agora ordena que todos os homens se arrependam. Certo? Mas naquele tempo era o tempo da paciência de Deus e o tempo da ignorância do homem. Certas perguntas vêm na mente, provavelmente vocês podem ter tido quando a gente está no meio do estudo, é sobre coisas como, e o dilúvio? E se você não teve essa dúvida, eu estou me botando em apuros aqui, não estou brincando. Pô, nem tinha pensado nisso, é verdade. E agora? Como é que você responde isso? Bem, e o dilúvio? E Sodoma e Gomorra? Então, para eu explicar como se encaixa Sodoma e Gomorra, a destruição de Sodoma e Gomorra, e como se encaixa o dilúvio nesse tempo de paciência, primeiro eu quero dizer uma coisa. Deus, ele falou para Adão e Eva, no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Deus tem a capacidade de matar, tá bom? A questão é que ele não quer, ele não tem prazer na morte, mas Deus tem capacidade de matar. Deus tem a capacidade de destruir. Em Tiago fala, não temais os que matam a carne, o corpo, mas não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Tá? Então Deus tem poder de fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. A questão é que não é a vontade dele. Aliás, o inferno nem foi feito para os homens. Em Mateus fala que o inferno foi feito por diabo e seus anjos. A questão é que se tu é servo dele, você vai junto. Mas não que Deus queira. Uma vez a gente falando de Jesus por um brother, ele era professor de jiu-jitsu meu, eu falei, cara, esse negócio de Deus que fica mandando as pessoas pro inferno, eu não consigo entender. Meu irmão falou, cara, não tem nada que ver de Deus tá mandando pessoas pro inferno. Deus está querendo tirar as pessoas do inferno e as pessoas que estão indo. Você já está condenado. Deus te dá um antídoto, está te dando a salvação. Se você rejeitar, não existe outra salvação, meu irmão. Na verdade, Deus não está mandando ninguém pro inferno, Ele quer impedir vocês de irem. Certo? Mas a questão é a seguinte. Primeira coisa, Deus ele tem a capacidade de matar. 2, Deus seria justo em destruir o homem. Por quê? Ele falou lá na frente, no dia que comer vocês vão morrer. Aí sabe que eles morreram espiritualmente, mas Deus podia destruir, podia acabar com tudo, acabar com a terra, acabou. Quer saber? Deu, acabou já, putz, já no comecinho vocês fizeram isso. Só que Deus ele não é assim, Deus não é igual eu. Eu já queimava, botava todo mundo, fazia tudo numa pilha de cinza. Mas Deus não é eu, graças a Deus, que Deus não é como eu. Deus é um Deus misericordioso, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de bondade. E aliás, Deus já sabia que isso iria acontecer. Por que eu entro nessas coisas? Já respondemos essa pergunta. Deus sabia, Ele olhou, Ele sabia de tudo, por isso Ele já tinha preparado Jesus para morrer no nosso lugar. Já tinha combinado com Jesus, o Filho, que Ele iria morrer por nós. Mas Deus olhou tudo, viu aqueles que o aceitariam e falou, vale a pena. Tá? Bem resumido. Mas a questão é, Deus podia destruir. Então, daqui até aqui, até Jesus, Deus podia destruir o homem e ele continuaria sendo justo. E vocês vão entender por que só até aqui. Daqui para cá Deus não pode mais destruir o homem, a não ser no julgamento do trono branco, que é... Bem, não vou entrar nisso. Por isso que eu digo, anote, porque tem tantas coisas, mas até aqui Deus podia destruir o homem. Então Deus enviar um dilúvio para destruir a terra foi injusto? Não foi injusto. Foi a justiça de Deus, santa, manifestada. Mas por que, Natan, se estava no tempo da paciência? Então o que eu quero mostrar para vocês primeiro é o seguinte, Deus ele seria justo de fazer isso. O que eu estou querendo dizer é, Deus ele não tem a vontade de fazê-lo. Deus não tem prazer em destruir o homem. Deus não tem prazer em destruir as almas dos homens. Deus não tem prazer em destruí-las, Ele quer que as pessoas se arrependam. Certo? Então eu não estou dizendo que Ele não tem capacidade ou que Ele seria injusto em fazer. Mas estou dizendo que Ele não está propenso a ficar condenando e trazendo juízo sobre as pessoas. Por quê? Ele estava preparando todo o caminho para um dia colocar todo o juízo sobre uma só pessoa, chamada Jesus. Glória a Jesus. Tá? Mas a questão é, então vamos responder a questão dessas questões, da destruição de Sodoma e Gomorra e de Noé. Primeiro vamos começar com Gênesis 18. Gênesis 18. Irmãos, tem muito versículo para ler, então eu não vou esperar vocês abrirem, tá? Vocês abrem correndo e eu achar, eu vou ler. Não é por maldade, só porque geralmente tem muita coisa para ler. Então, ó,
Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 17, colocando em contexto o que acontece aqui. Abraão se encontra com 3 homens. Depois a gente vê que 2 desses homens eram anjos. E um dele era o filho do homem, é Jesus. Se fazer um estudo, você vai ver que esse aqui é o próprio Jesus no Antigo Testamento. E daí, eles estavam indo na direção de Sodoma e Gomorra, aonde o sobrinho de Abraão, chamado Ló, habitava, ele com sua esposa e filhas. E daí no versículo 17, o Senhor fala, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então os 2 anjos foram e ficou só Abraão e o Senhor. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Cara, Abraão foi super ousado com o Senhor. Mas ele pega e fala, cara, Senhor, se tiver 50 justos, você vai destruir a cidade com 50, você vai trazer a punição sobre o justo da mesma maneira sobre os ímpios e tal. E daí olha aqui que o Senhor responde. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. Só aí você começa a ver, olha a misericórdia de Deus. A ideia de Deus que a gente tem é que o caramba, mano, errou um pouquinho, já a ira dele sobre você. Né? Ele está falando, nossa, se tiver 50, eu poupo a cidade toda, por causa dos 50. Avançando. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Ele está falando, olha, se em vez de ter 50, tiver 45, você vai destruir simplesmente porque está faltando 5 justos? Deus responde, não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse, se porventura se acharem ali 40, e disse, não farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse, não farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez eu falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Primeiro, um ponto aqui. No Antigo Testamento, Deus falou, se dentro da cidade tiver 10 justos, eu não destruo a cidade por amor àqueles 10. Hoje, no Novo Testamento, tem um Covid-19, fala, é juízo de Deus. Então você está querendo dizer que todas as pessoas que pegaram Covid-19, todas as pessoas que morreram de coronavírus foram só ímpios, não teve um justo que pegou e que morreu. Eu duvido que alguém afirmaria isso. Pô, se Jesus ia preservar toda a cidade de Sodoma por 10 justos, você vê que ele dizer agora na nova aliança, depois da cruz de Cristo, que é juízo de Deus. Cara, se naquela época a paciência era tanto que ele falou, se eu achar 10 justos, eu não destruo a cidade por amor dos 10. Hoje, no Novo Testamento, depois que a ira de Deus já foi satisfeita em Jesus Cristo, você vem dizer que é juízo de Deus. Ah, deu terremoto, Brumadinho, os caras falam, isso é a ira de Deus para condenar o pecado de Brumadinho, pelo amor de Deus. E Deus esqueceu de São Paulo? E Deus esqueceu as outras cidades? Vou pegar Brumadinho, mano. Brasília, pelo amor de Deus, Brasília. Senhor, Brasília, Senhor, deixa um pouquinho de lado tua graça. Em Brasília. Tô brincando. Cara, você vê,
a imagem distorcida que ainda hoje temos de Deus. Deus chega no ponto e fala, se eu achar 10, eu não destruo. Ele achou 10? Não. Ele achou? Nem a mulher de Ló. Nem a mulher de Ló foi justa. Porque ela não criou, ela olhou para trás e se tornou uma pelastra de sal. Só um. O que Deus faz? Vai, leva os anjos lá e os anjos tiram aquele homem de dentro da cidade e as suas 2 filhas. Deus de misericórdia. Então olha isso, ele falou, se tiver 10 eu não destruo. Ele achou um, destruiu aquele um com o restante? Não. Tirou ele, certo? Assim que fala Pedro, fala assim, sabe o Senhor destinar os ímpios para o juízo e livrar os justos da destruição. Tá? Então olha que interessante, tá? Daí a gente sabe a história. Deus vem e destrói Sodoma e Gomorra. Tá, mas por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Primeiro a gente vê que aqui fala que o pecado tinha se multiplicado muito. Se for fazer um estudo histórico acerca de Sodoma e Gomorra, você vai ver que eles eram muito ímpios. A impiedade era tamanha. Era tipo assim, bestialidade, zoofilia, homossexualismo. Era algo normal e constante. Tá? E a verdade é o seguinte, primeira coisa, para a gente entender um pouquinho mais, abram em 2 de Pedro 2,6. Lá no Novo Testamento, 2 de Pedro, depois de Hebreus, depois de 1 de Pedro. 6 ou 3? 2,6. 2 de Pedro 2,6. Olha o que ele fala. Depois Tiago 2,6. Fala assim, falando de Sodoma e Gomorra, certo? Então vamos ler a partir do versículo 5, fala assim, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, nós já vamos falar de Noé, do dilúvio, a 8ª pessoa, o pregoador da justiça. Então quer dizer, quando Noé estava construindo a arca, e todo aquele tempo que ele construiu a arca, ele estava pregoando a justiça. O que ele estava dizendo? Ele estava lá dando oportunidade para os homens se arrependerem. A 8ª, então, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Tá? Então quer dizer, primeiro a gente vê a situação que a gente encontra é, o pecado era muito abundante, estava se aumentando. Estava aumentando. E Deus, quando Ele destrói, uma das razões é para botar exemplo para outras pessoas, para que elas temam e não vivam essa vida de pecado. Tá bom? Mas por que Deus, no tempo da paciência, Ele trouxe destruição sobre Sodoma e Gomorra? Nós vamos ver um princípio seguinte, até na questão do dilúvio. Teve certas coisas que Deus, Ele não é... nesse tempo da paciência, Deus ele não era propenso de trazer juízo sobre os homens. Certo? Ele sempre demonstrou misericórdia, esperava que os homens se arrependessem através da misericórdia e bondade dele. Só que, no caso de Sodoma e Gomorra, o mal estava tão avançado que se Deus não cortasse fora eles, não derramasse juízo sobre eles, o perigo era que um pouco de fermento levasse toda a massa. É que aquela impiedade que estava brotando ali como uma grana se espalhasse e contaminasse toda a terra. Então, na verdade, a destruição e o juízo que Deus trouxe justamente sobre Sodoma e Gomorra não só foi um ato de justiça, não só foi um ato de juízo, mas foi um ato de misericórdia para com o restante da humanidade. A tal ponto ele fala, eu fiz isso para exemplo dos outros que querem viver impiamente. Certo? Porque a palavra de Deus fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E a palavra de Deus fala que o princípio da sabedoria é odiar o mal. Então, boa coisa tu temer a Deus, com uma reverência a quem Ele é, certo? Agora a questão é, agora vamos para a questão do dilúvio. Isso faz sentido para vocês? Sim. Mas você vê que Deus esperou a tal ponto, que não tinha mais o que Ele fazer. Mas Ele estava disposto, mesmo naquele ponto, se achasse 10, não destruir a cidade por amor dos 10 justos. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Ló, que é chamado justo na palavra de Deus, habitava no meio deles. Quer dizer, eles tinham um exemplo pelo qual eles poderiam se arrepender. Eles tinham um exemplo de uma pessoa justa que tinha fé em Deus para poder se arrepender daquela vida que eles estavam vivendo. Então, quer dizer, eles tiveram a chance. Certo? Você quer ver outro momento que eles tiveram a oportunidade de Deus?
a palavra de Deus fala, antes disso acontecer, fala que 5 reis vieram, fizeram guerra contra Sodoma e Gomorra e levaram tudo preso, todos os homens, todas as mulheres, levaram junto suas riquezas. 5 reis. Abraão ficou sabendo que isso aconteceu, Ló foi levado junto com a sua família, falou, Senhor, eu vou lá guerrear contra 5 reis. Ele vai, guerreia contra 5 reis, vence os 5 reis e traz todos de volta para Sodoma e Gomorra. Fala, tá, mas o que isso tem a ver com Deus? Cara, Abraão venceu a guerra por causa de Deus. Deus livrou toda a cidade de Sodoma e Gomorra por amor a Abraão, mas demonstrando a misericórdia dele para aqueles homens. Mesmo assim, eles continuaram vivendo aquela vida dissoluta e ímpia. Certo? Então você vê, Deus, ele é justo por trazer juízo, mas por que ele esperou tanto tempo? Ele esperou até que a tua cidade estivesse totalmente ímpia e podre para ele trazer destruição. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus sempre foi um Deus de graça e de misericórdia. Deus estava querendo demonstrar graça e amor para a humanidade, para que pela benignidade de Deus o homem fosse levado ao arrependimento. Ideia muito contrária que as pessoas têm de Deus. Não é verdade? Não é verdade? Sim. Tá bom, vamos agora ver a questão do dilúvio. Abram comigo então em Jonas. Primeiro vamos ver Jonas. Isso, Jonas 4. Eu quero dar um exemplo interessante que tem no Antigo Testamento, onde Deus basicamente fala a mesma coisa. Tipo assim, a situação é bem parecida com Sodoma e Gomorra. Pra vocês entenderem, Jonas, Deus chamou ele como profeta para ele ir para a cidade de Nínive. E ele fala, eu quero que você vá lá e apregoe a destruição a Nínive. Então Deus envia Jonas para pregar e dizer, olha, o juízo de Deus vai vir sobre você. Tá? Só que olha o que acontece. Então, capítulo 4, a partir do versículo 1. Só botar no contexto, é a partir do capítulo 4. Mas o que acontece? Jonas, depois que ele obedece a Deus, ele vai para Nínive, ele apregou o juízo de Deus que aconteceria, e o que acontece? A cidade se arrepende. O rei se arrepende, as pessoas se arrependem, o próprio rei, ele declara um decreto que todos os homens deveriam fazer jejum, se vestir de sacos e cinzas, e deveriam se apartar dos seus maus caminhos, para se porventura Deus pudesse então se arrepender do mal que iria fazer aquela cidade. A pergunta que eu faço para vocês, por que Deus só não destruiu de uma vez? Por que ele mandou um profeta antes anunciando? Porque ele é amor e queria arrependimento. Ele queria que Nínive se arrependesse. O que Nínive fez? Se arrependeu. O que Deus fez? Perdoou eles e não os destruiu. É a mesma situação que a gente encontra com Sodoma, só que na questão de Sodoma não se arrepende. Na questão de Nínive se arrepende. Sabe o que é interessante? Nínive veio depois de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, provavelmente eles conheciam o que tinha acontecido em Sodoma e Gomorra. Então quando veio um homem de Deus falando, se arrependam, eles se arrependeram. E Deus perdoou? Perdoou. E olha o que Jonas fala. Se lembra que antes de Jonas obedecer e pregar em Nínive, ele antes fugiu de Deus? Pelo amor de Deus, não tem como fugir de Deus. Ele tentou fugir de Deus. E daí beleza, aí acontece, você sabe a história, acredito. Mas para resumir, vamos no versículo 4, a partir do versículo 1. Olha o que ele fala, mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. O que desagradou a Jonas? Que ele apregou a destruição, os homens se arrependeram, e Deus falou, não, eu perdoo vocês então. Eu vou ser qual é a cara que eu vou ter agora em Nínive? Você vai dizer que eu sou um falso profeta. Ou eles vão, eu proclamei que ia ter destruição, tem que ter destruição, ponto, acabou. Super misericordioso, né? Mas olha o que ele fala. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra. Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Foi Jonas que tentou se esconder de Deus? Ele fugiu para Tarsis, daí quando ele estava no barco, teve uma tempestade, que estava quase destruindo o barco, e daí os caras do barco chamaram ele, ele estava dormindo, falaram, ora pro teu Deus, daí qual que é o Deus que tu serve? Falaram, o meu Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Os caras falaram, caramba, mano, porque ele sabia que estava fugindo do Deus dele.
Como é que você faz isso com a gente? O que a gente vai fazer agora? Ele falou, me joga no mar que vai tudo dar certo. Eles jogaram ele no mar, e daí acalmou a tempestade, e veio um grande peixe que Deus separou, engoliu ele, depois de 3 dias, cuspiu na praia, e daí ele aprendeu a lição e foi para Nínive. Mas entende aqui que o próprio Jonas, ele sabia tanto que Deus é misericordioso e compassivo, que ele falou, não, eu não vou lá, porque eu vou lá, uma trabalheira, andar até Nínive, pregar durante 40 vezes, e daí Deus vai se arrepender, e aí? Graças a Deus, que Deus às vezes tem muito mais amor e misericórdia do que os ditos profetas de Deus, né? Tem muita gente que quer trazer juízo em nome do Senhor. Desde que eu te digo, Deus vai te botar no pó para tu aprender. Sabe aquele negócio? Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Não é verdade se você está falando de Deus. Deus não vai botar dor em você para que você venha pela dor. Você pode vir pela dor porque você é um cabeça dura. Mas Deus está sempre com benignidade e misericórdia, já atraindo a Ele com o amor dEle, não com punição. Sim. Se tu veio pela dor, é porque tu teve que chegar no fundo do poço para reconhecer que, meu irmão, tu não é Deus, só existe um, tu não é Ele, você precisa se sujeitar a Deus. Certo? Certo. Mas então, olha que interessante. No caso de Nínive, eles se arrependeram. Deus não destruiu a cidade. E isso nesse tempo. O tempo da paciência de Deus. Não começa a ter uma visão muito diferente da ideia que a gente tem de Deus no Antigo Testamento? Sim. Porque como eu falei, a ideia que as pessoas têm no Antigo Testamento era o Deus malvado, no Novo Testamento o Deus bonzinho. Cara, eu quero ter relacionamento com o filho, mas com o pai não. O pai tá louco, o pai é linha dura, meu irmão. O pai, se te pegar, ele te lasca. Jesus não, Jesus é o querido, Jesus é o amoroso. Jesus veio manifestar o Pai. Em Hebreus capítulo 1, ele é a expressa imagem do Pai. Ele falou, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. As palavras que eu falo não falo de mim mesmo, mas meu Pai que fala em mim. Quer dizer, ele demonstrou exatamente quem é o Pai. Então quer dizer, e Deus enviou ele. Então quer dizer, tu conhecendo Jesus, você conhece o Pai. Então não tem 2 deuses, não tem diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É o mesmo Deus em 2 alianças distintas. E o que mudou é, na verdade, as alianças, não Deus. O que mudou é a maneira como Deus, então, poderia se relacionar com a humanidade, não a natureza de Deus. Deus sempre foi o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Agora vamos falar sobre o dilúvio. Agora sim, abram em Gênesis 6, 9 a 12, lá no começo de novo. Amor, só pra... Fala, meu amor. Adicionar. Eu sabia que o Senhor ia ser misericordioso, bondoso, amoroso. Por isso eu não queria ir lá naquela cidade falar, porque eu já sabia que o Senhor ia ter bondade pelo seu povo. Como se fosse uma má notícia, né? Graças a Deus ele é isso. Mas você vê, no Antigo Testamento você vê, essa é a imagem de Deus, mesmo de um cara que estava debaixo da lei. Por quê? Meu irmão, a lei é boa se você utilizar ela de maneira correta. A lei te aproxima de Deus se tu utiliza ela de maneira correta. Isso no Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento, acabou, é outra lei. Mas tudo bem, eu não vou me confundir nessa questão agora, senão vocês vão ficar confusos. Tem muita coisa para falar. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9, fala assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem, justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, quer dizer, Noé tinha relacionamento com Deus, certo? Sim. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Isso aqui, gente, só para vocês entenderem, isso aqui é antes de Sodoma e Gomorra, muito tempo antes, tá? Eu só falei primeiro Sodoma e Gomorra para mostrar o ponto dos 10 justos. Sabe, se tiver 10 justos na cidade, Deus falou, eu não destruiria ela por causa dos 10 justos. 12, versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne, fala toda a carne? Toda a carne. Havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Não era um probleminha. Não era um errinho aqui e ali. Toda a carne havia se corrompido. E de novo, por que Deus no tempo da paciência trouxe tamanho juízo sobre a terra com o dilúvio?
De novo, Deus é justo por trazer o juízo sobre o homem? Sim. Deus não deixa de ser justo. Agora a questão é que ele é um Deus misericordioso, e isso que às vezes entra em embate quando as pessoas veem isso. Não conseguem ver um Deus misericordioso. Mas a verdade é que Deus esperou até o último momento para trazer destruição sobre a terra. E como é que eu sei que ele esperou até o último momento? Porque de todas as pessoas do mundo, quantas se salvaram? 8. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Chegou a dar 10? Nem chegou a dar 10. Olha que interessante. Nem chegou a dar 10. E Deus destrói a terra por quê? Cara, ele só destrói quando não havia mais jeito. Deus é um Deus de misericórdia, Ele é grande em benignidade, Ele é tardio para se irar, Engraçado que a gente tem um padrão que às vezes que parece que para nós é maior do que Deus. Como assim, Natan? Porque você entende que você não deve se irar com a sua esposa. Você entende que você não deve se irar com as pessoas, né? Que você deve, amar as pessoas, independente do que elas fazem, você deve amar os teus inimigos. Mas Deus nos comanda a fazer isso, mas Ele não faz. Porque quando você erra um pouquinho que seja, a ira dele vai cair sobre você. Ele fala para você amar teus inimigos. Mas você que é filho agora, mesmo filho, meu irmão, depois que você tropeçar, a ira de Deus, a condenação dele vai cair sobre você. Não faz sentido. Como é que Deus vai pedir para a gente fazer algo que Ele mesmo não fazer? Ele é o exemplo da longanimidade, Ele é o exemplo da benignidade, Ele é o exemplo do amor ao inimigo, Ele é o exemplo de ser tardio para se irar. Então a gente sabe que Ele esperou até o último momento, onde toda a terra havia se corrompido, e só sobrava 8 pessoas para Ele então trazer o dilúvio. E Noé teve que construir a arca. Quanto tempo levou Noé para construir a arca? Uns dizem, pela passagem lá, que foi 120 anos. É meio confuso ali, eu tenho que até dar uma olhada para estabelecer, porque eu sempre acreditei, foi 120 anos que ele construiu a arca, mas eu ouvi uma pessoa mostrando uma outra visão e eu fiquei na dúvida, teria que ver depois para ver qual que é a posição que eu chego. Mas ele ficou bastante tempo construindo a arca, com certeza. E ele não só ficou construindo a arca, ele ficou construindo a arca e o quê? Apregoando a justiça. Construindo a arca e apregoando a justiça. Vai chover, Deus vai trazer destruição sobre a terra, se arrependam, Deus vai trazer destruição sobre a terra. E durante todos os anos que ele pregou, nenhuma pessoa veio, nem mesmo a família das noras de Noé. Isso mostra o quanto o mundo estava corrompido. Então, de novo, o dilúvio foi um ato de juízo de Deus sobre o pecado da humanidade? Foi, mas foi também de misericórdia. Porque se Deus não tivesse intervido, se Deus não tivesse intervido nessa situação, não sobraria nenhum homem justo, pelo qual Jesus, não haveria ninguém que buscasse a Deus por onde então Deus poderia separar um povo e trazer Jesus para vir, nascer, viver, morrer pelos nossos pecados. A gente pudesse então, através do sacrifício dele, se tornar filho de Deus novamente. Se ele não fizesse isso, se perderia tudo. Então foi um ato de juízo, mas foi um ato de misericórdia. É como quando um homem, uma pessoa, tem uma parte do membro do corpo contaminada com algo que o perigo é que contamine todo o corpo. Se contaminar todo o corpo, o cara morre. Para não contaminar todo o corpo, você tem que cortar a perna do cara fora. É ruim perder uma perna? É ruim perder uma perna. Mas o que é melhor, perder uma perna ou morrer? Perder uma perna. Deus teve que cortar a perna fora. Deus teve que agir de uma maneira que não é a natureza dele agir. A ideia que a gente tem de Deus, que Deus tem prazer em trazer destruição. A gente não digo, nem em geral. Deus tem prazer em condenar, Deus tem prazer. Deus não tem prazer nisso. Ele fez porque ele teve que. Ele teve que. Para que Jesus pudesse vir e orar sobre a perna. Para ela não ser cortada. E agora, o que eu faço? E quanto tempo tem ali ainda? Tem uns 13 minutos sobrando. Tá, ótimo. 13 minutos vai pegar toda uma coisa nova. Então, vocês estão entendendo? Sim. Tá. Beleza, Natan. Entendi. Aqui, misericórdia de Deus estava reinando, a paciência dele. Deus não estava recompensando o homem segundo o seu pecado e tal. Mas a pergunta que fica é, cara, o pecado tem que ser...
a questão pecado tem que ser resolvida. O problema pecado tem que ser resolvido. Sim, tudo bem, entendi que Deus ele vem e continua tendo relacionamento com o homem, tentando ter relacionamento com o homem, tentando aproximar o homem a si, mesmo o homem estando no pecado, afundado no pecado, Deus continua demonstrando amor e misericórdia. Legal, mas o pecado precisa ser condenado, Natan, senão Deus deixa de ser justo. Não é verdade? Sim. Amém? Amém. Então Deus, para ser justo, ele precisa condenar o pecado. Então ele não pode só ter paciência, tem que haver um dia de juízo. Tá? Mas primeiro eu quero mostrar o seguinte, a questão do pecado e a solução que teríamos em relação ao pecado, Deus nunca requereu isso dos homens. Deus nunca requereu de você para que você solucionasse a questão do pecado, mesmo na tua própria vida. Fala, não, mas calma aí, a Bíblia claramente mostra, vários lugares falando, se afasta do pecado, te arrepende do pecado, muda tuas obras, sim. E Deus fala isso realmente, mas a questão é que você mudar as suas obras não mudaria a tua natureza. Você podia mudar as suas obras e podia começar a praticar obras justas, e isso não faria de você uma pessoa justa. Daí isso a gente entra naquela questão que a gente já falou, a questão de natureza. Nós somos pecadores nós somos pecadores porque nós pecamos, ou nós pecamos porque somos pecadores? Nós pecamos porque somos pecadores. Porque a questão de pecado e natureza de pecado, a questão de pecado não é uma questão de obras, é uma questão de natureza, tá? Então, por isso que Jesus falou para Nicodemos, ele falou, Nicodemos, eu sei que tu tem tentado guardar a lei legal pra caramba. Ele não falou isso, tá? Tô parafraseando. Eu sei que você tem tentado guardar a lei, mano, você tem conseguido guardar mais que todo mundo e tal, mas deixa eu te falar uma coisa. Mesmo com todas essas tuas obras justas que você tem feito, se tu não nascer de novo, meu irmão, não vai te valer de nada. Por isso que Jesus pegava e falava para os fariseus, ei, vocês, ô fariseus hipócritas, eu digo para vocês em verdade, que os fariseus, que os publicanos e as prostitutas entrarão no reino de Deus antes que vocês. Tá louco, era um escândalo. Como assim? Eu que estou tentando guardar a lei de Deus, eu que estou me afastando do pecado, sem dizer que a prostituta vai entrar antes que eu. Sabe por quê? Porque o fato deles tentar guardar a lei, eles estavam se enganando, achando que não precisava de um Salvador, enquanto a prostituta reconhecia que ela não tinha jeito. A única maneira dela conseguir a salvação e entrar no reino era através de um Salvador. Então a questão é, mesmo que Deus ele falasse, ei, se afasta do pecado, ele sempre falou isso até mesmo pensando em nós, porque o pecado tem um fruto mortífero na nossa vida. Mas a verdade é que Deus, ele pegou a questão do pecado para ele resolver. Ele nunca requereu da humanidade. Sim. Ele só requereu da humanidade, sabe o quê? Ei, se aproxima de mim. Ei, venha ter relacionamento comigo. Ei, venha para mim. Quer ver uma coisa? Abre em Isaías capítulo 1. Está fazendo sentido, irmãos? Tá. Bastante. Isaías capítulo 1. Nossa, estou calor. Não. Isaías capítulo 1. A partir do versículo 13. Fala assim, olha isso aqui. Livro de Isaías, o profeta Isaías falando a quem? Agora, nesse capítulo aqui, está falando ao povo dele, ao povo de Deus, certo? O pessoal de Israel. Ele fala, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Você fala, pô, cara, mas não parece aquilo que você estava falando. Isso aqui se encontra onde? Aqui ou aqui? Na lei. Aqui, na lei. Depois nós vamos explicar isso certinho. Mas o ponto que eu quero mostrar aqui é que ele está falando, olha, vocês estão me adorando, vocês vêm sacrificar, vocês fazem as festividades que eu falei para vocês fazerem, mas vocês estão fazendo tudo isso
com o coração distante de mim. Vocês estão fazendo apenas por religião, vocês estão fazendo apenas por rito, estão fazendo apenas porque tem que fazer. Mas na verdade, vocês estão fazendo impiedade, vocês estão fazendo injustiça, vocês estão conscientemente matando o justo, não exercendo na causa da viúva, exercendo na causa do órfão. Quer dizer, eram pessoas falsas que adoravam a Deus em obras, entre aspas, mas o coração estava longe dele. Ele falou, por isso que vocês oram e eu me escondo de vocês. Até porque é uma recompensa da lei. Mas por quê? Porque vocês são mentirosos, vocês não estão me buscando de verdade. Certo? Mas olha o que ele fala depois. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. O que é isso aqui que Deus está chamando eles a fazerem? Se arrepender. Conversão. Se arrependa, se converta. Me busca, para de fazer maldade. Olha o que ele fala. 17. Aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e raciocinemos juntos. O Senhor falando, ó, daí você vem, senta aqui, vamos conversar. Raciocinemos juntos. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Ele está falando, cara, te arrepende do teu pecado, para de fazer maldade, realmente coloca o teu coração em me buscar verdadeiramente, e daí vem para mim. E meu irmão, a questão do pecado, deixa comigo. Mesmo que teus pecados sejam como a escarlate, eu vou transformar mais branco do que a lã. Amém. Olha que incrível! Quer dizer, é Deus falando, deixa comigo, ó, questão do pecado, deixa comigo. A gente vê isso desde Gênesis. Gênesis capítulo 3, ele está falando, a mulher fala, ele pega e fala para Eva, Eva, por que você fez isso? Na questão de comer do fruto. Fala, a serpente me enganou e eu comi. E daí Deus fala para a serpente, ele amaldiçoa a serpente, ele fala, então agora eu colocarei inimizade entre você e a mulher simbolizando a humanidade, e entre a tua semente, e a palavra semente literalmente significa descendência, e a tua descendência é a descendência da mulher. Fala, esta descendência da mulher te ferirás a cabeça, e tu, não é nem tua descendência, tu me ferirás o calcanhar. De quem que ele estava falando ali? Jesus. Vê o tempo, uma porra. Só falou uma vez, tá? Que outra vez eu falei nas 5 vezes. Falta 5. Então, ele estava falando de quem? De Jesus. Sabe o que ele estava dizendo? Cara, o homem tinha acabado de pecar. Ele estava falando, olha, essa serpente, o diabo que enganou vocês, deixa comigo. Eu vou pisar a cabeça dela. Deus não deixou a questão do pecado para com o homem. Posso te falar? O pecado não é problema para Deus. Deixa eu me explicar agora. O pecado não é problema para Deus no entendimento do seguinte: Deus iria lidar com o pecado. E a verdade é que mesmo que tu fosse a pessoa mais sincera em buscar Deus, você ia pecar. Você ia falhar. Então a verdade é, o problema não é necessariamente o pecado. O problema é tu não querer ter relacionamento com Deus. Meu Deus. O problema é Deus está tentando buscar a humanidade. A gente falou isso no Antigo Testamento. Putz, a gente falou isso no estudo passado. Tá? Eu gosto desse assunto, mas por isso não posso falar muito dele. Mas Deus, ele influenciando a humanidade para trazê-los a si, para ter relacionamento. E a verdade é que toda a questão não era o pecado do homem, porque o homem, mesmo sendo o mais justo que ele poderia ser, ele continuaria sendo servo do pecado. Então o problema é o homem não querer se chegar a Deus. Esse é o problema. Porque ele falou, ó, a questão do pecado, senta aqui, vamos raciocinar juntos. Eu dou um jeito. Adão e Eva, Senhor, estava nos escondendo porque a gente estava nu. Você está com vergonha porque você está nu, tá bom, deixa eu te vestir. Deu, não precisa mais ter vergonha, vem, vamos continuar tendo relacionamento. E a serpente, só para te deixar claro, pode deixar comigo. Vou pisar na cabeça dela. Eu vou carregar o veneno dela por vocês. Olha que incrível, cara. É uma imagem de Deus bem diferente do que geralmente a religião nos quer passar. Deus é um Deus de graça e misericórdia. E sempre foi. Amém. Já estamos acabando. Abram comigo em Jó. Olha que interessante. Jó viveu quando?
Não sabemos. Mas é o livro mais antigo que tem na Bíblia. Certo? Você foi antes de Moisés? Foi antes de Moisés, foi antes de Abraão. Tá? Jó é o livro mais antigo que tem na Bíblia. Olha o que ele fala em Jó 19, 25 a 27. Olha isso aqui, cara, olha isso aqui. Olha o que Jó fala. Jó no versículo 25 fala assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ele está falando do que aqui? De morte. Contudo, ainda em minha carne verei a Deus. O que ele está falando daqui? Ressurreição. Ressurreição da carne. Continuando. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Quem ensinou Jó isso? Ele veio antes de Abraão, antes de Moisés. Quem ensinou tamanha sabedoria a ponto dele saber que existia um Redentor, não um Redentor que viria, um Redentor que já vive, um Redentor que é eterno. E ele fala que eu sei que ele vai, no versículo 20 e 25, que por fim se levantará sobre a terra. Aqui para mim ele está falando da ressurreição de Jesus Cristo. E ele fala, mesmo depois de consumida a minha pele, eu em carne verei a Deus. Ressurreição. Ele tinha um relacionamento. Tinha um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus continuou buscando ter relacionamento com os homens mesmo debaixo do pecado. E não foi só para os seletos aqui de Abraão. E não dá tempo hoje, mas vocês vão entender. A partir da semana que vem nós vamos entrar em Abraão, vamos entrar na questão da lei, mas vocês vão entender por que Deus chamou um homem específico. Não foi porque ele é o cara especial e que Deus queria ter só um povo e só esse povinho aqui, descendente desse um homem, é para ser o filho de Deus e só... Não. Sempre foi. A ideia de Deus sempre foi para toda a humanidade. Por isso, quando Adão e Eva pecam, ele já fala para eles, eu vou dar conta do pecado. Por isso, Jó, que não estava na aliança que ele colocou no Antigo Testamento, e era muito antes de Abraão, ele já sabia, Deus... o meu Redentor, o meu Senhor, Ele vive e Ele vai trazer salvação para mim. Tem no forninho. Vocês estão entendendo, irmãos? Play. Oi? Vocês estão entendendo? Sim. Faz sentido? Total. Começa a encaixar a visão de Deus, o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Começa a mostrar que, cara, Deus sempre foi um Deus de graça, mesmo a gente vendo o Antigo Testamento. Sim. Tá. A graça de Deus permeia o Antigo Testamento. A graça de Deus permeia dentro da lei, tá? Mas a questão é o seguinte, tá? Uma pergunta. A salvação é por quê? É através do quê? Da fé. Ninguém está prestando atenção. Fé. Qual é a resposta? Fé. Confia. Tá certo. Irmão. A salvação é através do quê? Fé. Da fé. Fé no quê? Fé em Deus. Em Jesus. Sim. Tá, mas Jesus só veio aqui. E esses aqui tudo? Deus. No único Deus. Quando Jesus... Rapidinho. A salvação é através da fé. Sempre foi o intuito de Deus salvar as pessoas através da fé. Ele nunca quis dar uma lei para que através da lei você cumprisse. Não porque não poderia ser assim. Quer dizer, é assim porque não poderia ser assim. Não por causa que a lei ela seria incapaz de salvar alguém, mas porque nós, na nossa carne, não conseguiríamos cumpri-la. Tá? Se tu pega e dá uma lei santa de Deus, uma lei que vem de Deus tem que ser santa. Dá uma lei santa para homens servos do pecado, o que acontece? Condenação. Pô, tão ralado. Não é verdade? Então é o que fala em Romanos capítulo 8. Fala que a lei era santa, justa e boa. Fala que a lei, ela nada aperfeiçoou. Fala comigo, nada. Nada. A lei nada aperfeiçoou porque estava enferma, estava fraca pela carne.
O problema da lei não conseguir santificar alguém era o problema da lei em si ou o problema era nosso? O problema é nosso. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. Tá? Mas o ponto que eu quero falar é o seguinte, a salvação sempre foi por fé. Mas não só aqui. A salvação e você ser chamado justo sempre foi pela fé, mesmo a partir daqui. Querem um exemplo disso? Abram então, deixa Gálatas, abram em Hebreus capítulo 11. Hebreus é o hall da fama da fé. Capítulo 11. Fala assim, a partir do versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Ele vai começar a dizer quais são os testemunhos, testemunho de Deus, que eles alcançaram através da fé. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel, fala Abel, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Presta atenção na palavra justo. Dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Uma pergunta. Abel era filho de Adão? Era? Tá. Então, se Adão ele herdou uma natureza, a natureza dele caiu e ele é servo do pecado, como é que agora a Bíblia chama Abel de justo, se a gente sabe que ele era servo do pecado? Isso aí, pela fé. Aqui fala que por causa da fé, Abel recebeu o testemunho de Deus de que ele é justo. E todos os homens do Antigo Testamento, que também são chamados de justos, eles não são chamados de justos por causa de suas obras. Abraão, a palavra de Deus fala, até mesmo em Romanos, falando acerca de Abraão, fala que Abraão creu em Deus e isso, o fato dele crer em Deus, lhe foi imputado como justiça. A palavra imputado é como se quando você passa o cartão de crédito para comprar algo, quando você passa o cartão de crédito, você não está pagando aquilo que você está retirando da loja. Você está apenas dando os teus dados para que aquela dívida seja imputada a você. Certo? A palavra de Deus, a gente já falou sobre isso, você vai ler em Apocalipse, fala acerca daqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, o qual foi imolado antes da fundação dos séculos. A Bíblia fala que Jesus foi sacrificado pela humanidade, não aqui antes mesmo de existir mundo. Como assim? Já explicamos isso aqui. Deus vive no atemporal, certo? Então quando Deus, ele sabia de tudo que ia acontecer, e ele falou, não, vale a pena, eu vou fazer o mundo de qualquer maneira, no momento que ele falou, haja luz, era como se Jesus já tivesse sido imolado em nosso favor. Então o plano de Deus já era resolver a questão do pecado através de quem? Da morte de Jesus. Quando fala que Abel ele é justo, não é porque ele alcançou justiça e era justo em natureza, mas foi imputado a ele, foi creditado a ele a posição de justo. Ele não era justo no entendimento de natureza, ele não tinha uma natureza justa igual nós sim hoje temos, porque vivemos depois da cruz. Mas eles eram chamados justos como em crédito por aquilo que Jesus haveria de fazer. Certo? Então todas as pessoas, mesmo antes de toda a aliança de lei, de tudo isso aqui, pessoas foram chamadas de justas pela fé. Então eles eram creditados, porque tu creu em mim, agora eu imputo a você a minha justiça. Eu te chamo de justo e você é justo porque tu crê em mim. Tu vê que eles nem criam em Jesus em si, porque nem sabiam que é Jesus. Certo? Mas o fato de crerem em Deus trouxe a eles a imputação de uma justiça que haveria de se cumprir, se materializar efetivamente só depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Faz sentido? Então aqui fala que Abel foi chamado de justo. Depois, avançando, fala Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara.
visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Enoque era justo? Sim. Jó era justo? Sim. Noé era justo? Sim. Melquisedeque era justo? Sim. Abraão, Isaac, Jacó? Sim. Balaão. Balaão não é citado como justo porque ele se perverteu no final, mas ele tinha relacionamento com Deus e era um profeta de Deus, fora da aliança. Vai ler a Bíblia, você vai ver que Deus falava com ele. Porque Deus ele comunicava adorou com outros ele. deuses. Não, porque no final ele se prostituiu para a avareza. Ah, tá. Ele se corrompeu. Entendi. Tá? Mas a verdade é que todos os homens no Antigo Testamento que são chamados de justos na Bíblia, mesmo fora da aliança ou dentro da aliança, eram chamados de justos por causa da fé. Mas eles recebiam uma posição como em crédito de justiça, não o efetivo pagamento que Jesus trouxe. Olha o que fala no final de Hebreus 11. É muito legal Hebreus 11. Se tu nunca leu, leia. Olha o que fala no versículo... Já está acabando, pessoal, tá? Vamos ver primeiro o versículo 13. Fala assim: todos estes morreram na fé. O problema de Balaão é que ele não morreu na fé. Ele teve fé por um pouco de tempo só. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Quer dizer, eles creram em algo, mas não tiveram o efeito dessas promessas verdadeiramente sobre eles. Como nós temos hoje. Olha isso aqui. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Agora vai para o versículo 39. E fala, e todos estes, está falando de todos os homens justos que pela fé alcançaram coisas no Antigo Testamento. Você vê, pela fé eles alcançaram um monte de coisas. Eles alcançaram vitória sobre exércitos, alcançaram cura, alcançaram a bênção de Deus, eles alcançaram inúmeras coisas. Mas tudo isso é uma palhinha do que realmente Jesus veio nos trazer. Tá? Aqui ele fala, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quem que é o autor de Hebreus mesmo? Uns dizem que é Paulo, outros dizem que pode ser Apolo. Eu creio que é Paulo, mas é uma discussão teológica. Apolo? É. Mas tudo bem. A questão é, vamos entrar rapidinho, presta atenção nisso aqui. Dependente de quem escreveu, olha o que ele falou aqui. É um salvo. Ele está falando que as pessoas aqui eram chamadas de justas, até mesmo Abraão, cara. Se Abraão, pelas obras dele, pelas obras ele não alcançou a justiça. Ele era casado com uma meia-irmã, o que em Levíticos diz que é abominável. Ele mentiu 2 vezes para salvar sua própria pele. Mas ele creu em Deus. E por isso ele foi imputada a ele a justiça de Deus. Mas ele tinha uma natureza justa? Não. Ele, sem você, não é aperfeiçoado. Ele, sem o cumprimento do que nós vivemos hoje, não é completo. Entende? Quer dizer, aqui eles já eram justificados pela fé, antes mesmo de Jesus ter vindo morrer e ressuscitar. Porque sempre foi pela fé. Tá? Faz sentido? Sim. Tá bom. Eu acho que eu tenho que parar por aqui e a gente pega daqui em diante. Tá? Só uma pergunta. Fala. Essas pessoas antes de Jesus, elas vão ressuscitar agora na vinda de Jesus? Vão ser os que vão ficar Arrebatados? arrebatados? Eu creio que sim. Elas não foram ainda, vão ser agora. Não, ninguém ressuscitou. Fala que Jesus ele é a primícia dos que dormem. O que quer dizer? Ele foi o primeiro a ressuscitar em corpo glorioso. Sim. Tá? Teve pessoas que ressuscitaram, mas não em corpo glorioso, como Lázaro, como o menino lá de 13 anos, 12 anos que o Elias ressuscitou. Sim. Mas ressuscitar em corpo glorioso, onde a gente tem um corpo que não morre mais, Jesus foi o primeiro. E agora os outros na sua vinda, fala em Tessalonicenses. Fala que só na vinda dele que a gente vai receber a redenção completa do nosso corpo.
Tá. Então, só o que eu queria passar agora nesse primeiro ponto é, Deus sempre falou, deixa comigo, eu resolvo a questão do pecado. Tá? E a gente sabe que a questão que ele ia resolver com a questão do pecado, ele ia resolver em Jesus, certo? Mas então por causa disso, mesmo no Antigo Testamento, aqueles que criam nele, ele já podia colocar como uma posição de justiça, mesmo antes do pagamento ter sido feito. Por quê? Porque Jesus já havia sido imolado antes da fundação dos séculos. Você vê a misericórdia de Deus? Você vê a graça dele? Você vê que ele continuou igual antes da aliança, na aliança. Tá aí o pessoal na aliança, Natan. Uma pergunta, Davi é chamado de justo. Como é que ele foi chamado de justo? Pelas obras da lei? Davi foi chamado de justo pelas obras da lei? Moisés foi pelas obras da lei? Josué foi pelas obras da lei? Elias, Isaías, Jeremias, Malaquias, Abacuque, Ageu, Sofonias? Não. Todos esses foi pela fé, mesmo dentro da lei. A lei não te impede de ser salvo pela fé, mesmo quando você está debaixo dela. E a gente viu isso na aliança. Mas nós vamos falar mais sobre isso. Mas o que eu estou querendo dizer é, o Deus sempre falou, eu vou lidar com o pecado, eu vou resolver isso, apenas creia em mim, venha para mim, eu resolvo o restante. Certo? Já estou acabando, Valzinho, acabando agora. Tá bom, irmãozinhos? Entenderam? Faz sentido? Sim. Então tá, vamos finalizar agora. Vamos finalizar aí e continuar.